Você já imaginou entrar em um avião e simplesmente nunca mais voltar para casa? Essa é a sensação perturbadora que milhares de famílias viveram na madrugada de 8 de março de 2014, quando o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu sem deixar rastros aparentes. Em questão de minutos, um Boeing 777 carregando 239 pessoas entre passageiros e tripulação sumiu dos radares, mergulhando o mundo em um mistério que até hoje não foi totalmente solucionado. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quais foram os últimos momentos registrados? E por que, mesmo com tantos recursos tecnológicos, o caso continua sendo um dos maiores enigmas da aviação mundial? Fique comigo até o final, porque você vai conhecer cada detalhe dessa história, desde a preparação do voo até as teorias mais intrigantes que surgiram ao longo dos anos em uma narrativa que vai prender a sua atenção do início ao fim. Tudo começou no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Era um pouco mais de 0h30 da madrugada, quando os primeiros passageiros começaram a embarcar no voo MH370, que tinha como destino final a cidade de Pequim. Na China, o avião em questão era um Boeing 777-200 Here, considerado um dos modelos mais seguros já fabricados. Entre os passageiros, havia cidadãos de 14 nacionalidades diferentes, sendo a maioria chineses e malaios. A tripulação era composta por profissionais experientes liderados pelo comandante Zahari Ahmad Shah, um piloto com mais de 18.000 horas de voo, e o copiloto Farik Abdul Hamid, um jovem de apenas 27 anos considerado promissor em sua carreira. Nada parecia fora do normal naquela noite, mas a história estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Esse lá 0h41 o voo MH370 decolou. O clima era estável, o tráfego aéreo tranquilo, e o plano de voo traçado sem qualquer complicação. Pouco mais de 38 minutos após a decolagem, a aeronave fazia seu trajeto normal sobre o Mar do Sul da China. Foi então que ocorreu a última comunicação de rotina entre o cockpit e o controle aéreo. A frase registrada foi simples: "Boa noite, Malaysian 370". Depois disso, o avião deveria transferir contato para o espaço aéreo vietnamita. Mas o contato nunca aconteceu. Os radares civis perderam completamente o sinal. O que se seguiu foi um silêncio perturbador, enquanto familiares e autoridades aguardavam notícias que nunca chegariam. Nos minutos seguintes, a confusão tomou conta do controle aéreo. Inicialmente, acreditava-se que poderia haver uma falha técnica nos equipamentos. Afinal, aeronaves desse porte possuem sistemas redundantes para evitar falhas de comunicação. Mas logo ficou claro que não era apenas um problema de rádio. O avião, simplesmente, havia desaparecido. Só que o detalhe mais inquietante veio horas depois. Os radares militares detectaram que a aeronave não havia caído imediatamente. Pelo contrário, ela teria feito um desvio brusco de rota, virando para o oeste e atravessando a Península Malaia. Essa mudança inesperada alimentou uma série de teorias. Teria sido um sequestro, um problema técnico grave ou algo ainda mais misterioso. O desaparecimento mobilizou uma das maiores operações de busca e resgate da história da aviação. Mais de 26 países se envolveram, enviando navios, aviões e satélites para tentar encontrar destroços ou sinais do voo desaparecido. Mas, para a surpresa do mundo, nada foi encontrado nos primeiros dias. Nenhum pedaço de metal, nenhuma mancha de combustível, nenhuma pista concreta. Era como se o Boeing 777 tivesse sido engolido pelo próprio oceano. A cada hora que passava, a angústia das famílias aumentava, enquanto as notícias giravam em torno de hipóteses, investigações e mistérios não resolvidos. Com o passar das semanas, começaram a surgir indícios que mudaram completamente a direção das investigações. Informações de satélites britânicos revelaram que o avião teria voado por mais de 7 horas após o último contato. O MH370 teria seguido em direção ao sul do Oceano Índico, uma área remota e praticamente inabitada. Essa descoberta trouxe um choque ainda maior. Se o avião voou por tantas horas, o que aconteceu com os passageiros durante esse tempo? Estariam vivos
Houve uma perda de consciência coletiva? Ou alguém assumiu o controle da aeronave? Essas perguntas alimentaram o imaginário popular e abriram espaço para teorias de conspiração, algumas plausíveis, outras inacreditáveis. Uma das teorias mais discutidas é a do ato deliberado. Muitos especialistas levantaram a hipótese de que o comandante Zahari poderia ter desviado o avião de propósito. Outra possibilidade explorada foi a de um incêndio ou falha catastrófica. Se um curto-circuito ou incêndio tivesse atingido os sistemas de comunicação, isso poderia justificar o silêncio repentino. Mas como explicar as horas de voo posteriores? Uma falha tão devastadora teria, teoricamente, impossibilitado a manutenção de um voo tão longo. Essa contradição manteve a teoria em aberto, mas sem força suficiente para ser conclusiva. Também houve quem sugerisse a hipótese de um sequestro, talvez ligado a interesses políticos ou até mesmo militares. Mas até hoje, não há qualquer reivindicação de grupos terroristas ou provas concretas que sustentem essa versão. Com o tempo, alguns destroços começaram a aparecer. Em julho de 2015, mais de um ano após o desaparecimento, uma peça conhecida como Flaperon foi encontrada na Ilha da Reunião, no Oceano Índico. Outras partes também surgiram em praias de Moçambique, Tanzânia e Madagascar. Esses achados confirmaram que o avião havia realmente caído no oceano, mas não trouxeram respostas sobre como e por que tudo aconteceu. Até hoje, apenas cerca de 30 fragmentos foram identificados como pertencentes ao MH370, o que representa uma fração mínima de toda a aeronave. Agora, pare e pense comigo. Como é possível que, em plena era tecnológica, um avião desse porte desapareça sem deixar rastros claros? Essa é a pergunta que intriga investigadores e o público até hoje. Você acredita que houve uma falha humana, um ato intencional ou algo além do que a ciência pode explicar? Deixe sua opinião nos comentários, porque sua visão pode trazer novas reflexões para esse mistério que ainda fascina o mundo inteiro. O impacto cultural do desaparecimento do MH370 foi imenso. O caso inspirou documentários, livros, filmes e até teorias sobrenaturais. Para muitas pessoas, a falta de respostas concretas trouxe uma sensação de impotência diante da tecnologia moderna. Afinal, se nem mesmo radares, satélites e sistemas de ponta conseguem explicar o que houve, o que isso diz sobre a fragilidade da nossa segurança aérea. Por outro lado, o caso também impulsionou mudanças importantes. Organizações internacionais reforçaram protocolos de rastreamento de aeronaves e a indústria começou a investir em sistemas que permitem monitorar voos em tempo real, mesmo em áreas remotas. As famílias das vítimas, no entanto, ainda vivem em luto. Muitas delas nunca receberam os corpos de seus entes queridos, nem tiveram respostas definitivas sobre os últimos momentos. Em vigílias emocionantes, eles mantêm a memória viva e cobram autoridades por novas buscas. O sofrimento dessas pessoas transformou o MH370 não apenas em um caso técnico de aviação, mas em uma tragédia humana que marcou gerações. E é aqui que o mistério se torna ainda mais intrigante, mesmo após a maior operação de busca da história. Cobrindo mais de 120 mil quilômetros quadrados de oceano, o avião nunca foi encontrado por completo. A missão custou bilhões de dólares e mobilizou países inteiros, mas terminou sem resultados definitivos. O vazio deixado por essa ausência é o que mantém o caso vivo até hoje. Muitos especialistas acreditam que talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas será que o mistério do voo MH370 é comparável a outros enigmas históricos, como o desaparecimento de Amelia Earhart ou os segredos do Triângulo das Bermudas? Até que ponto nossa necessidade de respostas é também parte da nossa própria curiosidade humana diante do desconhecido? Seja qual for a explicação, o voo MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação moderna. Uma história que mistura ciência, emoção, tragédia e suspense. E que mostra que, mesmo em pleno século XXI, ainda existem segredos que escapam da compreensão humana. E você, acredita que um dia descobriremos a verdade? Deixe seu comentário, curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias.
porque aqui nós vamos juntos até o fundo de cada mistério, trazendo detalhes que você não vai encontrar em qualquer lugar.